Agora vejam só, uma situação tem tirado o direito de ir e vir dos idosos que necessitam do transporte coletivo da cidade. É que, segundo eles, algumas empresas estão colocando limite no número de idosos dentro dos ônibus. Ou seja, quando um coletivo chega ao número de 4 idosos, por exemplo, quem está no ponto de ônibus não pode entrar e tem que esperar pelo próximo. Para limitar o transporte de idosos, empresas de ônibus de Guarapari estão, aos poucos, mudando a posição da roleta nos coletivos. Se antes o embarque era feito pela porta traseira, agora o embarque está sendo feito pela dianteira do ônibus. Com isso, o espaço reservado aos idosos rapidamente é ocupado e os motoristas estão se recusando a deixar que eles entrem pela porta traseira do coletivo. Fica reduzido. Fica muito pouquinho lugar da gente sentar. Da onde que você for, você tem que ficar em pé, não tem como. Deixando uns 4 lugares para aposentado, acho que é pouco. A roleta passando para frente, vai piorar para os aposentados. Esse dia nós viemos em 10 lá da Pestalozzi. Todo mundo em pé e as crianças que têm problema também. Fica todo mundo embolado ali. De acordo com a presidente da Associação de Moradores do bairro Jabaraí, tem chegado muitos relatos na entidade de idosos reclamando da situação. Na hora que ela embarca pela frente. Aí o que acontece? Quando ela embarca, tem gestante, tem idosos na frente, porque eles não podem passar a roleta porque eles não pagam. E do outro lado tem vaga para a pessoa sentar. E aí o que acontece? Você não tem como você passar e o idoso não tem como ele passar. E tem motorista que está deixando nossos idosos no ponto, alegando que o ônibus já está cheio. Detalhe, ele está cheio na frente, que no meio ainda tem passagem. Já quem paga pelo transporte também se sente incomodado com a situação vivida pelos idosos. É muito desconfortável, eles vão em pé porque só 5 lugares para todos é pouco. Vão todos embolados, igual um monte de animal, que o motorista sai com tudo, né? Se arranca com tudo, em tempo deles caírem. Tá tudo embolado assim em cima do motorista. Mas segundo o artigo 96 do Estatuto do Idoso, discriminar pessoa idosa dificultando ou impedindo o acesso dela aos meios de transporte é crime, com pena de reclusão de 6 a 1 ano, além do pagamento de multa. A lei do Estatuto do Idoso, Lei 10.741, garante a todos os idosos que tenham mais de 60 anos a gratuidade em transporte municipal. Ou seja, no município, dentro do mesmo município, ele não é obrigado a pagar a passagem, a não ser que seja de um município para o outro, onde aí sim a lei fala que somente tem duas passagens para idosos. A terceira em diante teria que o idoso pagar 50% da passagem. Segundo o advogado, ao passar por esse tipo de situação, o idoso deve conseguir uma testemunha que presenciou o fato e registrar um boletim de ocorrência. Primeiro, eu recomendaria fazer um boletim de ocorrência. Segundo ponto, se ele for obrigado a pagar, eu recomendo a ele guardar o comprovante dessa passagem, bem como, se for possível, pegar também nome e endereço de testemunhas que tenham presenciado o fato lá, para posteriormente ele buscar essa indenização desse valor da passagem, bem como um dano moral a ser fixado aí por um juiz. Que é desrespeito mesmo. Que a gente está andando sem pagar porque a gente já pagamos, né? Um direito que eles têm, mas que não está sendo respeitado esse direito, não está sendo respeitado. A assessoria de comunicação da Prefeitura informou que, após denúncias, a empresa Zatur, que estava agindo dessa forma, foi notificada e que, se o fato for comprovado novamente, a empresa poderá ser multada. Qualquer denúncia deve ser feita na Secretaria de Fiscalização pelos telefones 3262-5445 ou 9342-9335. Nós tentamos, por mais de uma semana, falar com a empresa Zatur, mas todas as tentativas foram em vão, já que não deram nenhuma resposta. Nós não conseguimos contato nem com a Aviação Nova Guarapari e nem com a Aviação Cidade Saúde. Apenas a Aviação Guarapari nos respondeu, afirmando que não age dessa forma com os idosos.